Olá, crianças! Olha eu aqui outra vez. Eu vim aqui de novo contar história para vocês. Eu sou a professora Eymar, professora responsável pela biblioteca da escola. E que lugar especial que é a biblioteca, porque tem muitos livros que estão esperando para serem lidos. Olha o que a Clarice Pacheco escreveu sobre a leitura de livros. Viajar pela leitura, sem rumo, sem intenção, só para viver a aventura, quer ter um livro nas mãos. É uma pena que só sabe disso quem gosta de ler. Experimente assim, sem compromisso. Você vai me entender. Mergulhe de cabeça na imaginação. A história que eu vim contar hoje, com certeza, mas assim, certeza absoluta, que a escritora, a autora dessa história, mergulhou de cabeça na imaginação. Ela já escreveu muitos livros. O nome dela é Ruth Rocha. A Ruth nasceu lá em São Paulo e ela conta que a mãe dela gostava de contar histórias para ela, que o avô gostava de contar histórias para ela também, e as histórias que eles contavam faziam com que a Ruth viajasse pelo mundo da leitura. Mas foram as histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escritas por Monteiro Lobato, que fizeram com que a Ruth decidisse que ela ia ser uma escritora. Ela ia escrever livros para divertir todas as pessoas, porque os livros nos fazem muito bem, eles nos divertem bastante. Eu vou tirar o livro aqui da minha sacola mágica, um livro que foi a Ruth Rocha que escreveu e Walter Ono ilustrou. O nome da história que ela escreveu é O Reizinho Mandão. Agora, eu vou pedir que você feche os olhos. Fecha os olhos e viaja na emoção, viaja na imaginação. Eu vou cantar uma música e quando eu acabar a música, eu vou fazer um plim e você vai abrir os olhos. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Quando Deus engana a gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando atrás for na frente, no dia que o mar cercar, quando o prego for martelo, quando o cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Era uma vez, há muito tempo atrás, num reino bem distante daqui, vivia um rei muito bondoso. Ele tinha uma barba branca batendo no peito e uma capa vermelha batendo no pé. Era um rei muito justo, muito leal, e todos no reino o amavam muito. Vai que esse rei um dia morreu, porque era um rei muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, ficou sendo o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desses que as mães deles fazem todas as vontades e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Ah, talvez você tenha até alguns amigos assim. Pois bem, como eu ia dizendo, o príncipe era muito mal educado, xereta, mandão, e gostava de mandar em tudo mesmo. Ele queria mandar até na casa das pessoas. Olha só, e começou a criar muitas leis. Presta atenção numa lei que ele criou. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Mas que coisa! Como é que ele queria mandar no dedão do pé das pessoas? Olha essa outra lei que ele criou. Fica proibido colocar chapéu na cabeça na primeira quarta-feira do mês. Mas que lei mais sem sentido!
Ainda teve uma lei que ele criou que essa foi demais. Fica terminantemente proibido tomar açaí com farinha de tapioca. Essa foi demais. Os conselheiros do rei ficaram desesperados. Eles iam conversar com o rei, dizer para o rei parar de criar aquelas leis absurdas. Aquelas leis não faziam bem para o povo. Afinal, é para isso que os conselheiros existem, né? Mas o rei não ouvia ninguém. Podia vir o embaixador, ministro, professor, qualquer pessoa. O reizinho batia o pé no chão e gritava: cala a boca! Cala a boca! Eu é que sou o rei! Eu é que mando! O rei tinha um papagaio que andava com o reizinho para todo lado. E de tanto ouvir o rei gritar cala a boca, o papagaio aprendeu a falar cala a boca também. Era até engraçado. O reizinho gritava cala a boca de um lado e o papagaio gritava cala a boca do outro. E assim, de tanto mandar as pessoas calarem a boca, naquele reino caiu uma maldição. As pessoas desaprenderam a falar. No início, o reizinho até gostava, porque ele falava e ninguém interrompia. Mas tudo que se faz sozinho, um dia cansa. E o reizinho começou a sentir falta de conversar com as pessoas. Então ele ia assim, puxava conversa com um, puxava conversa com outro, mas ninguém dizia nada. Ele se aborrecia, gritava: falem comigo, me respondam o que eu estou perguntando, eu sou o rei. E chamava os guardas, mandava prender, mas não adiantava nada. Porque as pessoas não sabiam mais falar. Na verdade, elas até queriam. Então, o rei foi percebendo o mal que ele tinha feito para o seu povo. Aí deu uma dor no coração, um arrependimento. Ele queria muito resolver aquela situação. Foi aí que o reizinho se lembrou que há muito tempo atrás, quando as pessoas ainda falavam, ele ouviu dizer que num reino vizinho tinha um homem muito sábio. Ele resolvia problemas do arco da velha. Então ele decidiu, ele ia procurar o sábio. Aquele sábio, com certeza, iria ajudar a resolver aquele problema. Arrumou as coisas no castelo, deu uma última olhada, colocou o papagaio no ombro e partiu para o reino vizinho. O reino era muito grande e ele atravessou o reino todinho e o silêncio era de cortar o coração. Quando ele atravessou a fronteira para o reino vizinho, ele começou a ouvir vozes, pessoas cantando, falando, rindo, brincando. Tinha até um homem fazendo discurso. O rei ficou muito feliz porque ele estava ouvindo pessoas conversarem. E quando ele foi se aproximando, as pessoas vinham até ele, perguntavam o que ele estava fazendo ali. O reizinho respondia com toda a educação. Até que ensinaram onde ficava a casa do sábio. O reizinho, então, foi até lá e o sábio abriu a porta e era um homem miudinho que falava pelos cotovelos. O rei, então, contou tudo o que havia acontecido no seu reino. O sábio ficou muito aborrecido. Onde já se viu criar leis bobocas como essa? Agora caiu toda essa maldição no seu reino. E falou e brigou com o reizinho, até que, por fim, ele sentou ao lado do reizinho e disse: existe uma única solução para o seu problema. Você precisa encontrar no seu reino uma criança que ainda saiba falar. O reizinho entrou em desespero. Como assim? Ninguém sabe falar. Não sei. Você vai ter que encontrar. O reizinho, então, sem ter outra coisa para fazer, voltou para o seu reino e começou a procurar. Batia de porta em porta, mas nada. Não encontrava nenhuma criança que soubesse falar. Por fim, um certo dia, ele viu uma casinha que ficava lá no fim da rua. Ele foi até a casa e percebeu que alguém havia fechado
as janelas de repente. Ele ficou desconfiado. Bateu na porta e nada. Ninguém abria a porta. Tornou a bater. Nada, ninguém abria a porta. O reizinho então foi começando a ficar enfesado. Abra esta porta, eu sei que tem alguém aí. Abra esta porta, eu sou o rei, estou mandando. Até que uma senhora abriu a porta. E o reizinho foi logo perguntando: minha senhora, na sua casa, tem alguma criança que ainda saiba falar? A mulher ficou desesperada, mandava o reizinho embora, vai embora. Fazia assim com a mão, né? E o reizinho nem deu confiança, colocou o pé na porta e foi entrando. E começou a procurar. E procurou em todos os cômodos, olhou um, olhou o outro, até que ele viu, lá escondidinha no cantinho do quarto, uma menina com longas tranças e um aventalzinho xadrez. A menina estava lá assustada. O reizinho foi se aproximando e foi logo perguntando: olá, linda menina, você sabe falar? A menina olhava espantada para o rei e o rei foi insistindo: fale, linda criança, me diga, como é o seu nome? A menina olhava para o rei muito assustada. O rei foi ficando enfesado e gritou: menina, eu sou o rei, responda o que eu estou perguntando, como é o seu nome? Fale! Ah, nesta hora o papagaio, ouvindo aquela voz antiga do rei, arrepiou-se todinho. E então ele gritou: cala a boca! Cala a boca! Nessa hora, a menina olhou para o rei e disse para ele: ah, cala a boca! Cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! Nessa hora se ouviu como se fosse um estrondo. O encanto foi quebrado e o rei podia ouvir lá de dentro da casa vozes que vinham de todos os lados, pessoas cantando, rindo, brincando. Era o som de bandas, de orquestras, de fanfarras. O rei ficou tão assustado com aquele barulhão tão grande, que correu, desapareceu, correu com muito medo. O final dessa história eu nem sei. Uns dizem que o rei realmente ficou com tanto medo que desapareceu. Outros dizem que ele passou o trono para o seu irmão. E há quem diga que quando o encanto foi quebrado, o reizinho se transformou em um sapo. E está na beira da lagoa, coachando, quack, 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 esperando uma princesa que dê um beijo nele e ele volte a ser rei novamente. Com certeza, ele será um rei muito diferente. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra, quem gostou, bate palma! Tchau, crianças! Até a próxima! Um grande beijo! Se cuidem! Tchau!